Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas acontece agora em Glasgow, na Escócia, depois de ter sido adiada no ano passado por causa da pandemia da Covid-19. É a 26ª reunião de países da ONU para tentar impedir que o aumento da temperatura média global ultrapasse 2 graus Celsius. O Acordo de Paris, assinado em 2015, será revisado. Nesta COP26, líderes mundiais devem definir ações concretas e urgentes para reduzir o impacto das ações humanas que poluem a atmosfera, aquecem a terra e colocam em risco a nossa própria sobrevivência. No Pantanal brasileiro, costa oeste dos Estados Unidos e na Austrália, incêndios registrados em 2020 foram os maiores em 18 anos em emissões de gases que intensificam o aquecimento da atmosfera. Análise da NASA e do Sistema Copérnicos da União Europeia. Até a tundra, vegetação do Polo Norte, pegou fogo. As chamadas anomalias térmicas, com erupções de vulcões e queima de gás, estão se multiplicando. Estamos em emergência climática. Há mais de 30 anos, os pesquisadores do IPCC, painel internacional que reúne cientistas do clima, já alertavam que a consequência do aumento médio da temperatura no planeta seria a alta frequência desses eventos extremos. Na cidade de São Paulo, multiplicou por 4 o número de chuvas muito intensas, acima de 80 a 100 milímetros de água a cada dia, que causam enchentes, que causam inundações, prejuízos enormes para a população. Temos os eventos climáticos extremos associados com essa atual seca, que está no Brasil Central, no estado de São Paulo, Paraná e em quase todas as regiões brasileiras, e, ao mesmo tempo, a degradação da floresta amazônica pode ter tornado a floresta uma fonte de carbono para a atmosfera global. Então, a floresta, ao invés de estar absorvendo o CO2 da atmosfera, pode já ter começado a ultrapassar um ponto de não retorno, de começar a ser emissora de carbono para a atmosfera, o que pode agravar em muito o efeito estufa global. A crise climática associada ao desmatamento da Amazônia pode levar cerca de 11 milhões de brasileiros a viverem sob intenso calor. A gente está falando de cerca de 34 graus na sombra, principalmente na região norte do país, o que traz riscos sérios para a saúde. Esse dado vem de um estudo feito por um grupo de pesquisadores, entre eles o climatologista Carlos Nobre, e publicado numa revista científica do grupo Nature. Eles fizeram uma série de cálculos matemáticos considerando a destruição da floresta, ou seja, aquela transformação da exuberância verde que a gente vê para um outro tipo de bioma, pelo menos em parte, parecido com uma savana africana. E tudo isso traz graves consequências também para o regime de chuvas no continente. Tudo isso entra em debate na 26ª COP, a reunião sobre clima organizada pela ONU, que deve reunir na Escócia representantes de 195 países e da União Europeia. Eles têm características e interesses diferentes. Os desenvolvidos poluíram muito mais ao longo dos séculos. Os países ilhas correm o risco de desaparecer porque o nível do mar está subindo. Os pobres precisam de ajuda para cumprir as metas. Será revisado o último acordo, o de Paris, sobre as políticas para reduzir emissões. A ideia é cortar 7% das emissões globais por ano até 2050, para tentar evitar que a temperatura média no planeta ultrapasse 1,5 graus, na comparação com os níveis anteriores à Revolução Industrial. Quando foi feito o Acordo de Paris, se você somar os compromissos que todos os países assumiram, o aumento da temperatura global média seria superior a 3 graus, sendo que o objetivo é que fique em 1,5 graus. Então você vai me dizer, não adiantou nada. Não é bem assim, por quê? Porque
antes de os países assumirem esses compromissos, a trajetória era de um aumento de 4 graus, então reduziu. Essas conferências são fundamentais porque elas vão traçando objetivos cada vez mais ambiciosos. As pressões da população em geral em relação aos governos para fazerem finalmente alguma coisa concreta aumentou muito. Muitas das empresas estão adotando, né, práticas, digamos assim, mais sustentáveis ambientalmente. Não é justo que os países pobres que não causaram o problema paguem com o suor da sua população o que foi feito principalmente pelas populações mais ricas. Então, nós esperamos que a COP estruture fundos que envolvam 100 a 300 bilhões de dólares por ano para que ajude países como o Brasil, por exemplo, a reduzir as suas emissões na Amazônia, que ajude países da África a enfrentar as dificuldades que com certeza eles vão ter. Para garantir a continuidade da vida no planeta, é preciso descarbonizar a economia, mudando as fontes de energia, eliminar petróleo, gás e carvão, que hoje respondem por 80% da geração, e investir em fontes renováveis como solar e eólica. As transformações socioeconômicas têm que ser profundas e o combate às desigualdades é fundamental. A economia vai ter que crescer a partir de um objetivo ético-normativo, ou seja, um objetivo que se refere à mudança na relação entre a sociedade e a natureza. Nós não podemos mais viver de extrair do subsolo os combustíveis fósseis para alimentar nossa energia. A interrupção do desmatamento tem que ser imediata. A economia tem que crescer, mas tem que crescer em educação, em saúde, em energias renováveis,